11 anos eu fui para minha primeira balada. Então, ali eu já comecei a fazer documento falsificado, porque era uma criança, né? Naquela época tinha as matinês e eu já ia me enfiando naquele meio. Eu cheguei a experimentar cola, maconha, e o meu problema maior mesmo era quando eu ia para uma balada, porque nem de cerveja eu não gostava, eu já ia logo para quente, né? Que a gente falava assim, as bebidas mais fortes já para ficar bêbada logo, já ficar alterada logo. E aquilo foi se tornando uma coisa rotineira. Todo final de semana eu saía para fazer justamente o que eu não queria fazer. Que Deus abençoe a todos nesta quarta-feira, onde vocês estiverem. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração a Deus por você. Mas é incrível como as pessoas, eu falo até por mim também, na maioria, né? Eu também fiz parte desta maioria, como cedo as pessoas se perdem. Realmente o mal está ali, o mal que eu falo mesmo é o diabo e os seus demônios. Logo cedo, empurrando, incentivando, usando e despertando a curiosidade que é normal no adolescente, no jovem, até na criança, e como ele consegue, desgraçadamente, dominar os caminhos daquelas pessoas que se entregam às coisas erradas. Deus criou o homem reto, né? Eclesiastes 7:29, eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias, quer dizer, se meteram em complicações, em espertezas, buscaram caminhos complicados. Tem muita gente que entrou em situações que hoje ela se encontra encurralada. Daqui a pouco a história dessa jovem senhora vai impressionar você, vai te ajudar a achar o norte. Muita gente se encontra perdida, fez o que não era para fazer. Ela mesmo disse aí, né? Comecei a fazer o que eu não queria fazer. Que coisa. Muita gente que fez isso, muita gente que se perdeu, mas Deus é Deus. Quando o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, ele quis dizer assim, ó, eu posso dar a você um norte. Agora, eu quero que você acompanhe o testemunho de uma jovem mesmo, jovem, né? Essa é uma jovem senhora, mas uma jovem, que por causa de amizades e também porque os pais abandonaram a fé, isso comprometeu a vida dos filhos. Toca aí. Meu nome é Viviane e os meus pais eles sempre foram da igreja. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eles se separaram e os dois se afastaram. Então foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o mundo. Fui crescendo, tendo muito complexo, tendo muito problemas espirituais. Eu não conseguia dormir direito à noite. E na minha adolescência, né, como todo adolescente, é aí que eu me aprofundei mais no mundo. Então, eu tive relacionamento e isso, querendo ou não, me frustrou bastante, né, na minha juventude. Os meus pais ainda continuaram afastados, a minha mãe ficou 10 anos afastada e o meu pai 8 anos. E aí foi quando meu pai ele decidiu voltar e nessa volta dele, ele começou a lutar de novo pela gente. Então, o meu pai lutando muito pela gente, fazendo propósito pela família, fazendo oração, campanha pela gente. O meu irmão ele foi o primeiro a voltar, né, para a igreja, e aí depois de um tempo eu fui, com 16 anos. E aí começou o meu processo, né, de libertação, de conhecer a Jesus. Eu vim para a igreja porque eu já estava assim no meu limite já, né, eu não conseguia, sempre, todas as noites tinha que ter alguém para dormir comigo, porque eu não conseguia mais dormir à noite, porque eu tinha muito medo. Na madrugada eu acordava e eu sentia a presença de algo ruim. Eu cheguei, eu era muito vazia, né? Eu era muito vazia, eu chorava, não sabia o motivo, mas eu sempre com aquele sentimento de angústia.
um vazio dentro de mim, então, né? Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que me faltava, que eu vi que era o Senhor Jesus, eu agarrei a oportunidade. Então, eu comecei a deixar as mais amizades, eu comecei a me preencher das coisas de Deus para poder eu conseguir viver a vida, né, que Ele tinha prometido para mim. Então, eu comecei a obedecer, eu perdoei, né, que eu tinha muita mágoa, eu tinha muito ressentimento, eu tinha muitos traumas. Eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu me batizei nas águas e eu comecei a me envolver com as coisas de Deus. Então, tudo aquilo que eu via como uma oportunidade para mim receber o Espírito Santo, eu fazia. E aí, nessa busca, nessa persistência, me esvaziando de mim mesma, então, numa quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. E aí foi quando tudo mudou, né? O meu pensamento mudou, as minhas atitudes mudaram. Todos os medos que eu tinha, né, antes, sumiram. Eu olhava para o meu pai, para minha família, e eu só sentia amor por eles, né? Então, hoje eu consigo dormir à noite, eu durmo bem, acordo bem, eu sou feliz, eu não tenho mais aquele vazio, né, dentro de mim, eu me sinto completa. E é isso, hoje eu sou feliz, né? Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, que eu sou completa e até o fim com ele. Você veja que o que é uma amizade, né? Até falei com as pessoas domingo que a amizade, ela tem uma parte de você. Todo amigo é como se nós fôssemos um HD, né, de computador, né, um HD de um computador, de um celular, e a gente vai enchendo aquele celular. Então, a amizade, ela tem uma parte em nós. Toda amizade tem uma parte de nós. Agora, quando essa amizade, ela começa a trazer conversas ruins ou ideias ruins, essa amizade começa a ser danosa, nociva, perigosa. Você sabia que a conversa ruim, a palavra de Deus diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você vê uma moça, os pais se perderam, ela também se perdeu, né? Mergulhou em relacionamentos, ganhou um vazio, depressão, perturbação, 16 anos, não dormia sozinha, medo, ansiedade, todo tipo de perturbação. Mas ela aceitou o convite, vieram para a igreja, buscaram a Deus, voltaram, né? Um de cada vez, o pai, né? Depois foi o irmão, se eu não me engano, né? Depois ela, depois a mamãe. Quer dizer, mas ela teve que ter a experiência dela com o Espírito Santo. Ela disse, olha, eu recebi tudo que era para fazer para ter o Espírito Santo e eu fiz. Hoje eu tenho o Espírito Santo, ela falou. Hoje eu tenho. Eu sou... Quantas pessoas você já ouviu falar que dizem assim, sou completa, sou completo? Ela diz, hoje eu me vejo completa, mas porque o ser humano sem Deus, olha, me faltam maus adjetivos aqui, porque eu não quero parecer ofensivo, mas o ser humano sem Deus, vou colocar aqui, problema. Um problema para si, ele não consegue nem se entender e aí começa o problema com os outros. Ai, pastor, a primeira pessoa que você tem que se acertar é com Deus. E hoje nós vamos ter aí a armadura de Deus. Você vai trazer a sua Bíblia. Nós vamos buscar o Espírito Santo. Você vai vir como ela. Você vai vir para essa quarta-feira, meu Deus, eu quero o teu Espírito Santo. E nós vamos lutar com Deus para que você hoje receba o Espírito Santo e seja também uma criatura completa. Mostra a nossa central de atendimento, João Carlos, vamos em busca das pessoas que se afastaram como ela, os pais se afastaram, ela entrou também no afastamento,
Quer dizer, os pais afastados comprometem os filhos, o futuro dos filhos. Vamos atrás de pessoas aí que estão gemendo na alma, um vazio, pessoas que não conseguem nem ficar de pé. Eu digo ficar de pé assim, não conseguem viver direito, não conseguem trabalhar, não conseguem cuidar nem do casamento, nem do trabalho, tiveram as suas vidas estagnadas. Liga para cá agora, manda uma mensagem, você que quer voltar, você que quer o Espírito Santo. Você, bispo, eu sempre ouço falar do Espírito Santo. Venha hoje para você ver, vá numa Universal hoje, porque nós vamos lutar para você beber da água que Deus dá. O que é o Espírito Santo? É a água da vida que Deus dá. E você nunca mais vai ser a mesma criatura. Me dá imagens do domingo, nós tivemos uma pedra sobre o passado, um evento que trouxe milhares de pessoas, né? Na nossa sede foram mais de 7.000 pessoas o dia todo. No estado do Amazonas, quase 41.000 pessoas estiveram na Igreja Universal do Reino de Deus. Foi um evento muito especial, muitos resultados, coisas grandes aconteceram. E se você diz assim, poxa, bispo, eu perdi e eu preciso, eu estava viajando, eu não sabia, eu nunca assisti vocês, eu queria tanto colocar uma pedra no meu passado. Então você pode vir nessa quarta-feira que eu te dou um papel, te dou uma pedra e você se prepara para ter uma experiência com Deus nesse 4 de fevereiro. Acompanhe agora o que muito Deus tem feito. O que a senhora trouxe? Um caroço no pescoço. Oxe, um caroço no pescoço? Uhum. Aqui do lado? Tinha um caroço mesmo? Sim. Tu apalpava ele? Uhum. E o que aconteceu? Sumiu. Jesus Cristo tirou o caroço? Sim. Amém. A senhora creu e ele respondeu à senhora. Qual o seu nome? Suelen, E aí, Suelen? eu cheguei aqui com a cabeça perturbada, Tá com vendo? ansiedade, com Tá peso vendo? no coração e agora eu tô bem, tô leve. O meu pai ele tinha apanhado um derrame e ele ficou sem andar, não tinha movimento nas pernas, nem nos braços, só não mexia nem os olhos. A família já estava desesperada, pensando que ele ia morrer, né? E a minha esposa levou a garrafa com água e a gente passava na boca dele e quando ele pôde beber, a gente deu um pouco. 3 dias meu pai andou e tá bem, graças a Deus, foi curado. O nome da senhora? Francisca, O que estava acontecendo? eu cheguei mancando da minha perna, dando Ué, do joelho. Mancando? Caxingando? A senhora estava caxingando? Tava. É mesmo? Como é que a senhora estava andando? Deixa eu ver. Como é que estava? Deixa eu ver. Olha como é que ela estava caxingando. Aí. Mas o que foi isso aí? Já faz algum tempo já que eu ando assim. Aí eu fico em pé, quando eu fico muito tempo em pé, dói muito. Anda aí sem caxingar. Ah lá. Ai. 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 Concentração para começar, encontramos aqui o seu? Júnior César, Seu Júnior, conta pra gente qual o problema de saúde que o senhor está enfrentando. o meu problema foi uma enfermidade que apareceu há 1 ano aqui, mas só que não era desse tamanho. De 4 meses para cá, aí aumentou. Aí eu fiz uns exames em Boa Vista, Roraima, aí me encaminharam para cá, para Manaus, porque lá não tem como operar isso aqui. E o senhor veio aqui para fazer a operação, cirurgia. Eu vim aqui para fazer a cirurgia. Mas o senhor primeiro passou aqui na igreja. Pô, eu tô passando aqui primeiro na igreja. O senhor crê que Jesus pode curar o senhor? Creio. Em nome Vamos de fazer um desafio. O senhor tá sentindo incômodo aí, não tá? Jesus. Aqui no braço que o senhor falou nas mãos, né? Acabando a reunião aqui, nós vamos mostrar, não vai ter mais incômodo nenhum e vai ser o sinal que o senhor está curado desse problema. O senhor aceita esse desafio? Aceito. Concentração de fé e milagres chegou ao fim. Encontramos aqui o seu? Júnior César. Seu Júnior, o senhor estava com esse problema aqui, tá com esse inchaço ainda aí. Mas o senhor chegou relatando que não conseguia nem mexer, como é que tá? Meu braço estava imobilizado, não conseguia nem segurar nada. Aí, na hora das orações, eu já consegui bater palma, que eu não conseguia fazer isso aqui. Não conseguia fazer isso não? E nem colocar a mão na cabeça. Já consegui. O senhor, impensável o senhor fazer isso antes? Não pensava. Então mexe aí, faz assim. Ó, tá mexendo, tô batendo palma, consigo botar a mão na cabeça.
Eu não conseguia, meu braço não chegava até aqui. E agora tá mexendo. E agora tá mexendo. É o desafio aceito, o resultado tá aí. Concentração de Fé e Milagres é uma reunião de resultados. Nós recebemos, graças a Deus, muitas pessoas assim, sinceras, querendo abandonar um passado de pecado, de erros. E foi uma reunião de muita transformação. Pessoas saíram aliviadas. Todos esses testemunhos, essa senhora do caroço, muita gente curada, abençoada, foi muito especial. E domingo agora nós vamos ter o Domingo das Primícias, é o primeiro domingo de fevereiro, dia 4, e nós vamos buscar essa promessa que está em Mateus 5, no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Isso aí, pastor Sandro, é aquelas pessoas que dizem assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É que sede de justiça e fome é quem tem um porquê. Né? Ela fala, por que está acontecendo isso? Né? Por que eu estou doente? A pessoa fica assim. Né? Então, bispo, neste domingo, essa pessoa que está acompanhando a programação, ela vai ter a sede dela saciada, né? Ela vai receber o alimento espiritual que é a palavra de Deus e ela vai ter forças através do Espírito Santo para resolver todos os problemas que ela está enfrentando neste momento. Essa fome, essa sede vai ser saciada. Esse ponto de interrogação. Quando Jesus fala, venha você que está com fome e sede de justiça, é você que tem esse ponto de interrogação. Fala assim, por quê? Né? Por que o meu marido foi embora? Por que agora veio esse problema? Você não acha justo? O Senhor Jesus disse que você vai ser farto. Ou seja, Ele vai ajudar você. Eu tenho combinado com as pessoas aqui, até 3 de março, você vai vir nesse propósito dos bem-aventurados, você vai ser um bem-aventurado. Me dê nomes aí, ô João, por favor. Sim, senhor bispo Ricardo do Alvorada, ele quer ter a armadura de Deus e está se preparando para esta quarta-feira às 19 horas. A Gabriela mandou uma mensagem pelo 2123-3202 e nessa mensagem ela está em busca de receber o Espírito Santo. Estará também conosco nesta quarta-feira às 19 horas. A Camila pede oração pelo irmão que está com depressão e ansiedade. A Maria Conceição do Valparaíso pede oração, pois está com problemas na coluna, mas também estará conosco neste domingo às 9h30 e trará consigo a garrafa com água. A Suelen Moura, lá do Manoa, estará neste domingo, pois almeja receber o Espírito Santo e quer colocar uma pedra sobre todo o seu passado e receber uma nova vida. 2123-3202. É com o senhor, bispo. Pode ter certeza, você que vier hoje, nessa quarta-feira, vai ter essa experiência com Deus e, de fato, prepare-se para esse domingo especial. 6h50 com vocês e 9h30 da manhã, que é essa reunião que você está assistindo. Ali na Cachoeirinha, domingo, pastor Santos. Então, bispo, às 6 horas da manhã a primeira, especialmente às 8 horas da manhã, a concentração de Fé e Milagres, e também às 18 horas. 18 horas, normalmente, é aquelas pessoas que trabalham domingo. É bom que você priorize de manhã. Mas veja o que é mais conveniente aí com o seu cotidiano. Em toda a Igreja Universal, você não erra se for também 18 horas. Mas pela manhã há uma variação conforme ali o lugar que tem a igreja. Aqui 6h50 da manhã e 9h30 da manhã juntos com vocês. Agora o testemunho que prometi. Meu nome é Rosângela Russi, eu tenho 40 anos, eu nasci num lar católico, cresci nesse meio de religiosidade, então assim, eu via muitas brigas dentro de casa, no caso do meu pai, que era alcoólatra, ele agredia a minha mãe, então eu presenciava essas coisas desde criança. Então assim, por exemplo, a minha mãe, ela passava por aquelas dificuldades e ela acabava descontando na gente, então eu não queria, né, ficar naquela situação. O que eu não queria era ser como eles. Então, quando eu fui crescendo, tudo que eu não queria ser, eu comecei a ser. Porque aos 11 anos eu fui para minha primeira balada. Então,
Ali eu já comecei a fazer documento falsificado, porque era uma criança, né? Naquela época tinha as matinês e eu já ia me enfiando naquele meio. E aquilo foi se tornando uma coisa rotineira. Todo final de semana eu saía para fazer justamente o que eu não queria fazer, que era ir para o caminho do álcool. Eu cheguei a experimentar cola, maconha, e o meu problema maior mesmo era quando eu ia para uma balada, porque nem de cerveja eu não gostava, eu já ia logo para quente, né, que a gente falava assim, as bebidas mais fortes já para ficar bêbada logo, já ficar alterada logo. Eu sempre me envolvia com muitos rapazes, assim, e sem critério nenhum. Então, assim, quem aparecesse, eu estava ali ficando. Teve um momento que a minha família passou, nós passamos de muita dificuldade financeira, em situações assim, da minha mãe sair para fazer venda de qualquer produto, por exemplo, um pano de prato. Se a pessoa não pudesse comprar aquele pano de prato, ela pedia para trocar por alguma coisa para levar para casa. Ele trabalhava, eu trabalhava, ela trabalhava e a gente não tinha as condições, né? Então, ela percebeu que tinha alguma outra força contrária, que tudo que a gente fazia estava dando errado. Então, foi quando a gente resolveu buscar uma ajuda. Quando eu cheguei na igreja, eu achei estranho a cruz vazia, achei estranho a igreja vazia, sem nenhuma imagem, achei estranho não ter que pagar o estacionamento, porque eu achei que pagava na Universal. Então, assim, tudo eu estranhei, só que a reunião eu gostei, porque a forma como foi feito era como se fosse uma palestra, assim, e ele abordou tudo que eu estava passando, tudo que a gente estava passando, e eu fui me identificando com cada coisa que ele foi falando, né? Eu vi ali que tinha uma esperança, que tinha um lugar que era fácil de entender a palavra de Deus, porque embora eu fosse religiosa, eu lia, então, a Bíblia em casa, só que eu não entendia. Na reunião de sexta-feira, por exemplo, eu consegui me libertar daquele desejo de estar sempre envolvido em alguma festa, daquele sentimento, assim, de você ter que se entregar para alguém para se sentir valorizada. E frequentando as reuniões, eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo. Então, o batismo nas águas eu já tinha feito, já tinha me voltado para Deus. Teve uma reunião que eu ouvi uma moça falando do meu lado em uma oração, e ela dizia, meu Deus, eu te amo, na busca. E eu ouvi, né? Eu estava do lado dela. E eu achei aquilo interessante, porque ela falava como eu falava para um namorado antes, como eu falo hoje para o meu marido. Mas eu achei aquilo interessante porque ela estava se declarando para Deus. E ali eu tive vontade de fazer uma oração assim. Deus, um dia eu quero dizer que eu te amo, mas realmente te amando. Então ali eu fui sincera diante de Deus, porque eu já estava aprendendo a falar com Deus sem usar uma reza, falar realmente do que estava dentro de mim. Teve uma quarta-feira especial que eu já fui para a igreja focada realmente em pedir para Deus o Espírito dele. Olha, mas eu busquei a Deus com tanta força que eu achei que fosse arrancar Deus do céu, assim, eu falava assim, meu Deus, eu não saio daqui sem essa certeza. Naquela quarta-feira à noite, eu tive essa certeza. E hoje eu sei que eu amo ele, de verdade. Hoje a minha casa, ela é totalmente diferente daquilo que eu tive na infância. Não tem agressão, muito pelo contrário, tem companheirismo. Meu marido é um homem de Deus, eu tenho um filho que é uma bênção. A gente faz o trabalho, a gente serve a Deus, todos, né, nós estamos na presença de Deus. Através de um jornal que trouxe meu pai, que trouxe a minha mãe e depois toda a minha família, que hoje eu vejo que eu estou aqui com o mais importante, que é a minha salvação, que é essa garantia que eu tive quando eu recebi o Espírito Santo. Olha, o pastor Sandro, amigos, me dá imagens do nosso estacionamento. Não é pago não, tá? Viu? É grande, cabe, sei lá, 500 automóveis aí. Mas não é pago não, pode voltar para mim. Você vê que até isso ela achava que era pago. E que transformação, né? Quer dizer, o maior milagre aconteceu dentro dela. Nós lutamos para que você tenha suas necessidades supridas. Mas quando ela recebeu o Espírito Santo, você vê que ela falou, eu busquei com tanta força. Eu quero mesmo, e foi numa quarta-feira ela também.
Quero mesmo que você tenha o Espírito Santo. Olha, o resto é resto, meu. Todas as áreas da sua vida serão contempladas. Me dê mais nomes, João. Sim, senhor bispo, a Lindinalva, do Mauazinho, não consegue superar a perda do filho, mas virá buscar forças em Deus nesta quarta-feira, às 19 horas. A Aurice, de Nova União, ela relata não conseguir dormir com perturbações e confirmou estar nesta quarta-feira para buscar a Deus às 19 horas. O Jonatas Siqueira de Andrade, ele está com o coração apertado, ele é lá do Novo Israel e anda frustrado, quer pôr um fim naquilo que o atormenta. Desta forma, aceitou estar conosco neste domingo. A Suiane, ela mandou uma mensagem pelo 21 23 3202 e pede pela sua cura da depressão e ansiedade, que sofre com isso já tem 3 anos e aceitou estar conosco neste domingo às 9h30 da manhã. O Adenilson do São Jorge pede oração pela sua irmã que está enferma e estará neste domingo com sua garrafinha de água para ser consagrada às 9h30 da manhã. Domingo vai ser de muitas respostas. A Rosângela hoje é uma bem-aventurada e você será também. Vamos orar. Meu Senhor e meu Pai, a história da Viviane, da Rosângela, essas muitas pessoas que foram impactadas, foram transformadas. A Viviane, ela nem sequer conseguia aos 16 anos dormir sozinha. A Rosângela achava que tinha que ter alguém para se valorizar. Mas um dia, meu pai, ela ouviu alguém do lado dela na igreja dizendo: eu te amo. E ela disse: um dia eu quero também poder dizer isso. Meu Pai, esteja essa criatura numa cadeia, num hospital, sofrendo, gemendo, perdendo. Esteja essa criatura sangrando na alma, depressiva. Esta criatura que está cheia de interrogações, dizendo por quê, meu Pai, há uma sede de justiça, há uma fome de justiça que o Senhor vai saciar. Abençoe, meu Pai, essa quarta-feira, traga esse afastado, age com o teu braço. Senhor Jesus Cristo, eu te peço que esse domingo não seja normal, que o Senhor venha transformar pessoas e vidas. Aonde esta criatura estiver, toca-lhe agora, com água ou sem. Quem preparou uma água, o Senhor já unge com o seu poder. Mas que haja diferença. Neste exato momento, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, bebamos dessa água. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Eu queria terminar esse programa falando sobre uma coisa que a Rosângela disse, né? Muito especial que ela falou. Ela disse: eu comecei a ser dominada e a fazer o que eu não queria. É o domínio do mal. Hoje o Espírito Santo domina ela. Sabe, nós estamos próximos do Carnaval. Infelizmente, muita gente é assim, coloca essa frase. Não seja ingênuo. Carnaval é espiritual. Carnaval é um momento em que os demônios, eles agem forte para que você não se aproxime de Deus. E para você que está em Deus, se afaste dele. Nós vamos ter 5 dias especiais, a partir do dia 9 ao 13, sobre os quais estaremos falando com vocês nos próximos dias. Prepare-se, tá? Forte abraço para vocês, que Deus abençoe.